Se você chegou até essa história hoje, saiba que não é por acaso. Existe algo que precisa ser revelado ao seu coração neste momento. Talvez você já tenha ouvido falar sobre Sodoma e Gomorra, talvez tenha dúvidas ou até questionamentos sobre o que realmente aconteceu ali. Por que Deus destruiria uma cidade inteira? O que levou a um julgamento tão severo? Fique comigo até o final dessa história, porque o que você vai entender aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga a justiça, pecado e o amor de Deus. Muitas vezes, quando ouvimos falar de Sodoma, pensamos apenas em destruição, mas essa história começa muito antes do fogo cair do céu. Sodoma era uma cidade próspera, rica e cheia de oportunidades. À primeira vista, parecia um lugar ideal para viver. Foi exatamente isso que atraiu Ló, sobrinho de Abraão. Ele olhou para aquela terra e viu prosperidade, crescimento e uma vida aparentemente melhor. Mas havia algo que não podia ser visto apenas com os olhos. Por trás da aparência de riqueza, Sodoma estava espiritualmente corrompida. A Bíblia descreve que o pecado daquela cidade era extremamente grave. Não se tratava apenas de um erro isolado, mas de um estilo de vida marcado por injustiça, orgulho, violência e total desprezo por Deus. As pessoas haviam se afastado completamente dos princípios que sustentam uma vida justa. E aqui está um ponto importante que muitos ignoram: Deus não age sem antes dar oportunidade. Antes de qualquer julgamento, Deus revelou a Abraão o que estava prestes a acontecer. Abraão, preocupado, começou a interceder. Ele fez algo poderoso, orou. Ele perguntou a Deus se destruiria a cidade caso houvesse pessoas justas ali. Em um diálogo impressionante, Abraão foi reduzindo o número 45, 40, 30, 20, até chegar a 10. E Deus deixou claro que se houvesse apenas 10 justos, a cidade seria poupada. Isso mostra algo essencial. O desejo de Deus nunca foi destruir, mas encontrar um motivo para salvar. Mas a realidade era outra. Deus enviou 2 anjos até Sodoma para verificar a situação. Quando chegaram, foram recebidos por Ló, que insistiu para que eles ficassem em sua casa. E então aconteceu algo que revelou o nível de corrupção daquela cidade. Homens da cidade cercaram a casa de Ló com intenções perversas. Aquilo não era um caso isolado, era o reflexo de uma sociedade inteira que havia perdido completamente seus limites morais. Não havia respeito, não havia justiça, não havia temor a Deus. Os anjos então revelaram a Ló que aquela cidade seria destruída. Era o fim de um ciclo de pecado que havia ultrapassado todos os limites. Mesmo diante disso, vemos novamente a misericórdia de Deus. Ló recebeu uma chance de sair. Os anjos o alertaram para fugir com sua família. No início, até mesmo Ló hesitou. Parecia difícil acreditar que tudo aquilo realmente aconteceria. Mas os anjos insistiram e literalmente o conduziram para fora da cidade. Havia apenas uma instrução clara: não olhar para trás. Enquanto Ló e sua família fugiam, o juízo chegou. Fogo e enxofre caíram do céu, e Sodoma e Gomorra foram destruídas. Aquela cidade, que parecia tão próspera, deixou de existir. Mas no meio dessa fuga, algo aconteceu. A esposa de Ló olhou para trás. Aquele simples ato revelou algo profundo. Seu coração ainda estava preso ao que havia sido deixado. E naquele momento, ela se transformou em uma estátua de sal. A história de Sodoma não é apenas sobre destruição, é sobre escolhas, sobre caminhos, sobre até que ponto uma sociedade pode se afastar de Deus. Muitas vezes as pessoas veem essa história apenas como um exemplo de julgamento, mas esquecem de algo essencial. Antes do julgamento, houve aviso, houve paciência, houve oportunidade de mudança. Deus não destruiu Sodoma sem motivo. A cidade chegou a um nível de corrupção onde não havia mais justiça, nem mesmo um pequeno grupo que pudesse representar um caminho diferente.
E aqui está a parte mais importante para nós hoje. Essa história não é apenas sobre o passado, ela é um alerta para o presente. Vivemos em um mundo onde muitas vezes o certo e o errado se confundem, onde valores são relativizados e onde, muitas vezes, as pessoas se afastam de Deus sem perceber. Assim como Ló teve a oportunidade de sair, todos nós também temos escolhas a fazer. A pergunta não é apenas o que aconteceu com Sodoma, mas o que estamos fazendo com a nossa própria vida. Estamos vivendo de qualquer maneira, ignorando princípios, ou estamos atentos à direção de Deus? E mais, será que estamos prontos para deixar para trás aquilo que nos afasta dele, ou ainda estamos olhando para trás, como a esposa de Ló? Agora eu quero te fazer uma pergunta muito direta. Se hoje você precisasse escolher entre ficar preso ao passado ou seguir o novo caminho com Deus, o que você escolheria? Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho seguir a Deus. E se você quer continuar aprendendo mais sobre a palavra de Deus, entendendo histórias que poucos explicam e fortalecendo sua fé, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe!